Já refletiu sobre como seria experimentar uma existência verdadeiramente orientada? Uma realidade onde seus processos mentais, decisões e comportamentos caminhem numa mesma direção, carregados de determinação e objetivo? Reconheço que pode parecer desafiador. Contudo, os pensadores estoicos da antiguidade ofereciam uma solução direta quando, ausente a organização, a existência perde seu centro de gravidade. Na ausência de um rumo estabelecido, qualquer obstáculo consegue te derrubar, qualquer dispersão te tira do curso e qualquer sentimento te subjuga. Não é coincidência que as grandes filosofias históricas atribuíam tamanha importância à disciplina e ao ordenamento. Eles compreendiam sem alicerces sólidos, o espírito se extravia. Neste conteúdo, compartilharei contigo 15 fundamentos históricos capazes de revolucionar completamente tua maneira de existir. Implementando-os, abandonarás a desordem interna e estabelecerás uma trajetória equilibrada, constante e harmoniosa contigo mesmo. Antes de prosseguir, sugiro um ato simples. Dirija-se aos comentários e registre a declaração. Hoje escolhi organizar minha existência. Pode parecer apenas uma sentença, mas representa muito mais. É um emblema, teu comprometimento pessoal, um movimento inicial rumo a uma transformação significativa. Registre agora e fortaleça-se. Ensinamento primeiro. Sua existência não se transformará espontaneamente. Muitas pessoas vivem aguardando que, de alguma maneira, a vida se organize com o passar do tempo, que as situações se alinhem naturalmente, que a inspiração surja, como um relâmpago vindo dos céus, que um dia, sem aviso prévio, tudo passe a ter significado. Porém, essa é uma fantasia perigosa, pois enquanto você aguarda, a vida continua seu curso. Esperar que as circunstâncias melhorem por si só é como se posicionar diante de uma plantação abandonada, esperando colher frutos que jamais plantou nem cultivou. A natureza não opera dessa forma, e a vida tampouco. Nada floresce onde não existe esforço deliberado. A verdade é simples: se algo vai se transformar, é porque você se transformará. Se sua existência está desorganizada, confusa, paralisada, não será o tempo que resolverá, mas sim você. Os estoicos eram rigorosos, porém justos com essa realidade. Ensinaram que a transformação inicia quando você assume responsabilidade completa sobre si mesmo, sem justificativas, sem delegação, sem postura de vítima. Isso causa receio inicialmente. Assusta considerar que ninguém virá te resgatar, mas também liberta. Ao aceitar que a mudança depende exclusivamente de você, você reconquista o controle. É muito simples culpar os outros, o sistema, os progenitores, o passado, o superior, a má sorte, o ambiente. Mas quanto mais tempo você investe culpando o mundo, menos tempo resta para construir sua solução. Despertar no estoicismo não significa apenas levantar da cama, é despertar para a própria existência com bravura. É cessar de viver em piloto automático, parar de repetir o dia anterior, parar de fingir que está tudo bem vivendo pela metade. Sêneca declarava: enquanto perdemos tempo hesitando e adiando, a vida transcorre, e ela realmente transcorre, silenciosa, mas inexorável. Quando você percebe, já se passaram meses, anos, e ao olhar para trás, nota que esperou tanto por um início perfeito que acabou nunca começando. Despertar também significa enfrentar as verdades que você evita. É se olhar no espelho com sinceridade. É admitir que certos hábitos te sabotam, que certas justificativas te limitam, que certas escolhas, mesmo confortáveis, te afastam da pessoa que deseja ser. Tudo isso é doloroso, sim, mas necessário, pois é apenas quando a consciência desperta que a mudança se torna viável. Epicteto escreveu:
A dificuldade revela o homem, e isso significa que é no esforço, na resistência, na superação diária das próprias limitações que você começa a se fortalecer. Quando você se levanta mesmo exausto, quando enfrenta o que evitava, quando mantém a palavra dada a si mesmo, mesmo sem ninguém observando, você começa a construir autorrespeito, e com isso vem a força interior que antes parecia distante. Não se trata de revolução, trata-se de pequenas decisões conscientes. Levantar com propósito, evitar a primeira distração, escolher bem como inicia seu dia, não seguir o impulso fácil, mas o caminho correto. É a repetição do acerto que cria a ordem. E quando a ordem se estabelece, a mente encontra paz. O que você aceita hoje em silêncio construirá a versão que carregará amanhã. E fingir que não tem escolha é a pior escolha de todas. Você tem escolha, sempre teve, mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sem saber tudo, porque despertar não exige perfeição, exige presença, exige decisão. Então, meu amigo, não espere motivação. Ela surge após a ação. Não espere um momento perfeito. Você o cria com seus atos. Desperte agora. Desperte com firmeza. Desperte com intenção. Levante-se com coragem. Não por obrigação, mas porque você deve isso a essa mudança. Sua vida não se organizará sozinha, mas ela começará a se alinhar no dia em que você decidir parar de dormir por dentro. E esse dia pode ser hoje. Ensinamento. Segundo, você é aquilo que faz com o seu tempo. Você pode declarar que valoriza a disciplina, o autoconhecimento, a família, a saúde, o foco. Pode até escrever isso num quadro, repetir como um mantra e publicar nas redes sociais. Mas ao final, existe uma única prova real o que você faz com o seu tempo. Porque não é o que você declara que importa, é o que você prioriza. É onde você deposita sua energia diariamente. Sua agenda é a biografia do seu caráter em tempo real. Os estoicos tinham plena consciência do valor do tempo. Para eles, desperdiçar o tempo equivalia a perder a própria vida. E isso não é exagero. Pense bem, sua vida é constituída de tempo. Se você descarta seus dias, está descartando sua existência. Sêneca escreveu: "Não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito." Essa frase deveria estar gravada na parede de todo quarto, todo escritório, toda casa. Quantas vezes você já disse: "Não tenho tempo para algo importante. Não tenho tempo para ler, para meditar, para exercitar-me, para conversar com quem amo, para cuidar de mim." Mas quando olha com honestidade, percebe que teve tempo para navegar no feed por horas, para assistir vídeos aleatórios, para reclamar, adiar, procrastinar. A verdade é que o problema não é falta de tempo. O problema está na falta de clareza e intenção. Sua agenda mostra com brutal sinceridade quem você está se tornando. Ela revela seus hábitos, suas prioridades reais, seus vícios ocultos, seus interesses ou a ausência deles. Se alguém tivesse acesso ao seu dia completo, como se fosse um filme, desde o momento em que você acorda até a hora que vai dormir, o que essa pessoa diria sobre você? Veria uma pessoa comprometida com seus ideais ou alguém que está apenas sobrevivendo, reagindo ao que aparece, apagando incêndios e tentando encaixar o que realmente importa no meio do caos? Marco Aurélio, imperador e filósofo, disse: "Pare de agir como se você tivesse 1000 anos pela frente. A morte está à sua espera. Enquanto viver, enquanto for possível, seja bom para si mesmo. Ou seja, viva com urgência, mas sem desespero. Viva com propósito. Sua agenda não precisa estar cheia, precisa estar alinhada com seus princípios, com seu crescimento, com aquilo que você quer deixar como marca neste mundo." Isso não quer dizer viver obcecado por produtividade. Significa escolher com mais consciência.
Significa olhar para o relógio e entender cada hora mal utilizada é uma hora da sua vida que não retorna. Você pode usar o tempo para construir ou para se esconder. Pode gastar energia com o que te fortalece ou com o que te enfraquece. Pode investir nos seus valores ou viver para entreter sua fuga. Não adianta querer uma vida extraordinária e manter uma rotina medíocre. Não adianta sonhar alto e passar os dias enterrado em distrações. A conta não fecha. E aqui vai a pergunta que pode mudar tudo. Se você continuar vivendo exatamente como está hoje, com essa rotina, esses hábitos, esse uso do tempo, onde estará em 5 anos? Se a resposta não te agrada, então você já tem a resposta do que precisa mudar. Então, meu amigo, não diga que falta tempo, diga que está escolhendo outras coisas. E se essas escolhas não te representam, está na hora de mudar. Sua agenda é uma ferramenta poderosa. Ou ela te puxa para trás, ou te empurra para frente. E a boa notícia é você estar no comando. A partir de hoje, olhe para seu tempo como um território sagrado. Coloque nele apenas o que constrói sua melhor versão. Porque no fim das contas, o que você faz com seu dia é o que você está fazendo com sua vida. Ensinamento terceiro. Estabeleça rituais que resgatem seu dia. Por vezes, o que te resgata não é uma decisão monumental, uma transformação radical, nem um momento de revelação. Frequentemente, o que te salva é um gesto pequeno executado, com consciência. Um ritual silencioso praticado mesmo nos dias desafiadores. Um hábito simples que parece insignificante, mas que te ancora, te relembra quem você é e te devolve o domínio sobre si mesmo. Os estoicos compreendiam isso. Entenderam que a vida, fundamentalmente, é construída a partir daquilo que se repete, e por isso valorizavam tanto o estabelecimento de rituais diários, não como superstição, mas como prática de presença, fortalecimento interior e clareza de intenção. Epicteto sugeria que cada pessoa iniciasse o dia com uma preparação mental. Hoje encontrarei ingratidão, agressividade, falsidade, mas tudo isso não me pertence. Meu papel é fazer o que está ao meu alcance com virtude. Esse tipo de ritual, um momento de reflexão logo ao despertar, parece simples demais para fazer diferença. Mas é precisamente aí que reside o segredo na constância das coisas simples. Um copo de água bebido com atenção, um minuto em silêncio antes de sair, uma pequena oração, um trecho de um livro lido com calma, um exercício físico feito mesmo sem vontade. Essas ações moldam seu espírito muito mais do que você imagina. Vivemos numa época em que tudo precisa ser grandioso, impressionante, produtivo, mas a verdadeira disciplina reside na humildade de fazer o básico todos os dias. É muito fácil se perder em metas inalcançáveis e esquecer do poder que existe em organizar o próprio quarto, preparar um café com calma, revisar seu dia com honestidade. Os rituais te protegem do caos. Eles criam pontos de ancoragem em meio à tempestade. Mesmo que o dia esteja confuso, mesmo que tudo esteja dando errado, quando você tem rituais, você tem onde se apoiar. Eles são como pequenas âncoras que te impedem de ser arrastado pelas emoções do momento. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todas as manhãs como forma de relembrar o que realmente importava, de reordenar a mente antes de enfrentar o mundo. Ele era imperador de Roma e ainda assim parava para escrever. Isso nos ensina algo poderoso. Quanto mais responsabilidades você tem, mais precisa desses rituais, não menos. Eles são os bastiões da sanidade, os espaços onde você se encontra e reencontra consigo mesmo. Criar rituais não é engessar a vida, é justamente o contrário. É libertar-se da escravidão do impulso, da pressão, da distração constante.
Quando você estabelece pequenos hábitos conscientes, está dizendo ao mundo e a si mesmo que não será levado pelo acaso, que existe direção na sua vida, mesmo nos detalhes, que sua mente está a serviço da sua alma e não refém do seu ambiente. Talvez hoje o que você precisa não seja um plano perfeito para os próximos 10 anos. Talvez o que vai mudar sua vida comece com algo muito menor, separar 10 minutos para respirar antes de dormir, tomar banho sem celular, agradecer por estar vivo ao acordar, ler 2 páginas de um livro que te eleva. Parece pouco, mas não é. Esses rituais criam raízes profundas. E quando o caos bater na porta, porque ele sempre bate, são esses momentos que te manterão firme. Então, meu amigo, não subestime o poder do simples. Crie rituais que te tragam de volta ao centro. Mantenha no seu dia pelo menos 1 ou 2 práticas que te conectem com o que você quer ser. Não importa o tamanho delas, importa a intenção com que são feitas. É nesses momentos quase invisíveis que você começa a se tornar invencível. Ensinamento 4. Seu ambiente é um reflexo de sua mente. Olhe ao seu redor neste momento exato. Observe o lugar onde você está. Veja o estado da sua mesa, do seu quarto, da sua casa, da sua rotina. Veja se há ordem ou bagunça, se há presença ou abandono, se há intenção ou apenas acúmulo. Tudo o que você vê fora é, em algum nível, um espelho do que acontece dentro. E o mais curioso é que essa relação funciona nos 2 sentidos. A desordem externa revela a confusão interna, e a confusão interna se alimenta da desordem externa. O ambiente não é neutro. Ele molda seu comportamento, influencia seus pensamentos e afeta sua energia sem que você perceba. Os estoicos valorizavam a simplicidade e a ordem não por vaidade ou estética, mas porque sabiam que a alma precisa de clareza. Um ambiente limpo, funcional e bem cuidado não é luxo, é uma forma de respeito por si mesmo. Sêneca, vivendo entre as riquezas de Roma, defendia uma vida sóbria e organizada, porque entendia que o excesso e o caos material tornam o espírito pesado e disperso. Quando você permite que sua volta fique desorganizada, você começa a aceitar também pequenos desvios internos. Deixa passar o que deve enfrentar, adia o que deveria fazer e ignora o que precisa ser resolvido. A verdade é que o que você tolera fora de você, você tolera dentro de você. Aquela pilha de roupas acumuladas há dias, aquela louça deixada para depois, aquele espaço que você evita olhar, tudo isso comunica uma mensagem silenciosa. Isso não é importante agora. Mas o problema é que esse tipo de pensamento se espalha. Quando você deixa de cuidar do seu ambiente, está, sem perceber, deixando de cuidar de si mesmo. Está se acostumando com o ruído, com a negligência, com o adiamento. E isso não afeta apenas sua produtividade, afeta sua clareza mental, sua autoestima e até a forma como você enxerga a própria vida. Criar um ambiente mais organizado, mais limpo, mais bonito, mais funcional mesmo que simples, é uma forma de restaurar o controle. É um gesto concreto de presença. Não se trata de perfeição, trata-se de intenção. Quando você arruma seu espaço, você está, em alguma medida, arrumando sua mente. Está dizendo para si mesmo, aqui dentro há ordem, há direção, há cuidado. E isso muda tudo. Muda a forma como você começa o dia, como reage aos desafios, como enxerga a si mesmo. Os pequenos atos de cuidado com o ambiente são, na verdade, grandes atos de cuidado com a alma. Quando você limpa a mesa, organiza a cama, ventila o quarto, joga fora o que não serve mais, você está também limpando a mente, organizando emoções, abrindo espaço para o novo. Isso não é romantismo, é fisiologia, é psicologia, é filosofia prática. A disciplina do ambiente alimenta a disciplina interior.
A limpeza fora cria espaço para silêncio dentro. A ordem fora facilita decisões mais conscientes e com menos atrito. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de viver com simplicidade e foco mesmo em meio ao caos do império. E essa simplicidade começa com um ambiente, começa com um espaço onde você pode respirar, pensar, agir com mais lucidez. Então, se você sente que está mentalmente perdido, desmotivado, sem clareza, talvez não precise de um novo plano de vida. Talvez só precise começar a arrumar o lugar onde você está agora. Meu amigo, o mundo que você constrói fora é o mesmo que você fortalece por dentro. Cuide do seu espaço como quem cuida do próprio templo. E lembre-se, o ambiente que você tolera é o ambiente onde sua mente vai aprender a habitar. Escolha um lugar que reflita a grandeza que existe em você, mesmo que comece com uma simples gaveta arrumada, porque quando você muda o ambiente, você começa a mudar de dentro para fora. Ensinamento quinto: planeje o caminho ou vai se perder. Nenhum navio chega ao destino certo se não souber para onde está indo. E o mesmo vale para a sua vida. Se você não planeja o caminho, você se torna passageiro do acaso, passa a viver a deriva reagindo ao que aparece, se iludindo com a falsa sensação de movimento, quando a verdade é que está girando em círculos. Os estoicos ensinavam que a vida exige direção e que quem não sabe o que busca acaba sendo arrastado por qualquer distração. Planejar não é controlar o futuro, é criar um mapa de sentido. É definir com lucidez para onde você está indo. E por que isso é importante? Não se trata de viver preso a metas escravizadoras, mas de viver com intenção. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia sobre a importância de começar o dia revendo seus princípios, preparando-se mentalmente para os desafios, alinhando-se com o que ele chamava de razão reta, ou seja, viver de acordo com a virtude e com o propósito. E o que vemos hoje é o oposto, uma geração perdida em tarefas desconexas, cheia de urgências fabricadas, correndo para todos os lados e chegando a lugar nenhum. Sem uma bússola interna, qualquer notificação vira prioridade, qualquer desejo vira objetivo e qualquer distração vira abrigo. O resultado é um cansaço profundo, não físico, mas existencial. Porque não é o excesso de esforço que te esgota, é a falta de direção. É trabalhar, correr, lutar sem saber o porquê. Por isso, planejar não é uma tarefa chata ou fria. Planejar é um ato de responsabilidade com sua existência. É parar por alguns minutos para se perguntar o que eu quero construir, o que realmente importa. O que preciso fazer esta semana para estar mais perto da minha melhor versão? E, acima de tudo, o que preciso deixar de lado, porque um bom plano não é só o que você coloca, é também o que você escolhe não colocar. A clareza vem tanto da escolha quanto da renúncia. Epicteto disse que devemos viver como se estivéssemos no teatro da vida, prontos para cumprir o papel que nos foi dado com excelência. Mas como atuar bem se você não sabe qual é seu papel? Como cumprir um dever se você nunca parou para refletir sobre ele? O planejamento é essa reflexão. É onde você traça o mapa antes da caminhada para não se perder no primeiro cruzamento. E aqui vai uma verdade desconfortável. A vida não vai desacelerar para você pensar. Ou você para e pensa, ou será engolido pela velocidade do mundo. Planejar é criar um momento de pausa, de consciência, de alinhamento com os próprios valores. Mesmo que seja apenas 10 minutos por dia ou 1 hora no domingo. É nesse tempo que você planta a estabilidade mental que tanto deseja. Não planejar é como sair andando no escuro esperando que, por sorte, você acabe em um lugar bom. Mas a sorte, para os estoicos, é algo que favorece os preparados. Sêneca escreveu: a sorte favorece a mente bem preparada, ou seja,
Aqueles que refletem, que pensam antes de agir, que se organizam com sabedoria. Então, se hoje você sente que está confuso, perdido, procrastinando, a resposta talvez não seja trabalhar mais, mas sim planejar melhor, reavaliar seu caminho, redefinir o que é essencial, traçar passos claros, mesmo que pequenos. Uma semana bem planejada pode te devolver o controle sobre a vida. Um dia bem pensado pode te impedir de repetir erros. E um objetivo claro pode transformar meses de estagnação em progresso real. Então, meu amigo, pare de andar no escuro. Acenda a luz da intenção. Pegue o mapa, defina a rota, ajuste a bússola. Porque se você não planeja o caminho, você vai se perder e nem vai perceber. Mas se planeja com clareza, com propósito e com os pés no chão, você começa a andar com firmeza, e todo passo, por menor que seja, te leva para mais perto de quem você nasceu para ser. Ensinamento. Sexto. O que você consome molda seus pensamentos. Aquilo que você absorve determina seus padrões mentais. A mente funciona como um território receptivo, onde cada elemento que você permite entrar, sejam palavras, imagens, diálogos ou informações, acabará produzindo algum resultado. Determinados conteúdos fortalecem sua estrutura interna, enquanto outros a debilitam. Alguns impulsionam seu crescimento, outros causam letargia mental. Os filósofos antigos compreendiam que a autonomia genuína surge quando desenvolvemos a capacidade de monitorar criteriosamente aquilo que permitimos acessar nossa consciência. O material que você absorve hoje, de forma imperceptível, vai configurando seus padrões de pensamento futuros, suas reações emocionais, suas convicções fundamentais e até mesmo sua postura diante dos desafios cotidianos. Sêneca advertia sobre a necessidade de sermos tão criteriosos com o que oferecemos à nossa alma, quanto somos com o que oferecemos ao nosso organismo. Se você rejeitaria ingerir alimentos deteriorados, por que aceita diariamente conversações superficiais, informações destrutivas ou conteúdos que alimentam sentimentos de inveja, competitividade desnecessária, ansiedade ou hostilidade? A justificativa habitual é automática, é apenas diversão, é só passatempo. Porém, essa aparente inocência tem consequências, pois aquilo que se infiltra discretamente em nossa consciência gradualmente se cristaliza em estruturas mentais permanentes. Os sistemas algorítmicos não apenas apresentam aquilo que desperta seu interesse, eles intensificam e direcionam aquilo em que você está se transformando. Quando você dedica períodos extensos consumindo material negativo, raso ou irrelevante, isso modifica sua percepção da realidade e de sua própria identidade. O resultado é maior agitação mental, redução da capacidade de concentração e aumento da irritabilidade. Não é casualidade que tantas pessoas experimentem exaustão psicológica sem terem realizado esforços significativos. É o resultado do excesso de interferências, do acúmulo de dados sem processamento adequado, da sobrecarga de estímulos sem finalidade clara. A consciência necessita de quietude, concentração e substância de qualidade. Os pensadores clássicos cultivavam a chamada prossoché vigilância permanente sobre a vida mental. Eles selecionavam cuidadosamente quais ideias permitiam florescer em seu interior, reconhecendo que pensamentos se materializam em expressões verbais. As palavras se convertem em comportamentos, e os comportamentos determinam o rumo da existência. Epicteto orientava as pessoas a filtrarem rigorosamente tudo aquilo que escutam, estudam e observam, pois a alma se contamina facilmente. Segundo ele, devemos não somente evitar o que é prejudicial, mas também nos proteger de tudo aquilo que o nutre. Este princípio se aplica a todos os aspectos:
As plataformas digitais que você utiliza, as músicas que escuta, as pessoas que constituem seu círculo de conversação, os materiais de leitura, os vídeos que consome, as ideias que você replica, sem questionamento. Todos esses elementos estão moldando, camada após camada, sua forma de processar a realidade. Estão construindo ou deteriorando sua lucidez mental. Você pode desejar maior capacidade de concentração, tranquilidade interior ou autodisciplina, mas se nutrir sua mente com turbulência, superficialidade e conflitos, esses objetivos não encontrarão sustentação. A disciplina não se desenvolve em terreno contaminado. A serenidade não prospera em meio a interferências constantes e o foco não resiste ao bombardeio de distrações. Por isso, é fundamental encarar aquilo que você consome como um ato de cultivo espiritual, um gesto de autocuidado. Isso não implica isolamento ou ignorância sobre o mundo, mas sim decisões conscientes. Escolher conteúdo que fortalece, conversações que elevam, leituras que expandem, momentos de silêncio que restauram. A mente responde positivamente quando você para de sobrecarregá-la com material de baixa qualidade e começa a nutri-la com substância valiosa. Se você deseja transformar sua trajetória, comece transformando aquilo que captura sua atenção. Esta é a verdadeira entrada para a mudança pessoal. Não há como cultivar pensamentos elevados permanecendo rodeado de estímulos medíocres. Não há como buscar clareza mental mergulhando em excessos. A consciência precisa de espaço para processar, refletir e evoluir. Portanto, observe atentamente aquilo que você tem absorvido. Questione isto: me fortalece ou me corrói? Me deixa mais resiliente ou mais vulnerável? Me aproxima da pessoa que aspiro ser ou me distancia desse objetivo? Porque aquilo que você consome hoje em silêncio se tornará aquilo que você expressará amanhã publicamente. E com o passar do tempo, aquilo que você consome se torna a essência de quem você é. Cuide de sua estrutura física, ela integra a ordem maior. Para os pensadores estoicos, viver com excelência significava existir em sintonia com a natureza, incluindo sua natureza corporal. Seu corpo não é um detalhe secundário, não é um peso que você carrega, não é uma máquina que você opera até o esgotamento. Seu corpo representa parte fundamental de sua existência e da harmonia que você declara querer estabelecer. Não existe ordenação interior genuína quando se ignora a dimensão física, quando se desconsidera a saúde, quando se negligencia o próprio santuário. Muitas pessoas interpretam o estoicismo apenas como disciplina mental, controle de julgamentos e fortaleza interior. De fato, estes são aspectos centrais. Porém, os grandes mestres também ensinaram o cuidado corporal como manifestação da disciplina, moderação e consciência presente. Epicteto, mesmo sendo escravo e portando limitações físicas, falava sobre a necessidade de tratar o corpo com sobriedade, simplicidade e responsabilidade. Conforme ele explicava, o corpo é o instrumento da alma, e um instrumento mal conservado compromete a harmonia da existência. Quando você negligencia seu corpo, você passa a carregar um fardo diário, desconfortos, fadiga, lentidão, ausência de vitalidade, desconexão. Isso o enfraquece não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Um corpo intoxicado, malnutrido, inativo e exaurido dificulta a clareza de raciocínio, a estabilidade emocional e a firmeza nas decisões. Não é viável sustentar uma vida disciplinada se o próprio corpo se converteu em obstáculo à sua vontade. Cuidar do corpo não é vaidade superficial, é coerência.
É demonstrar através de ações que você respeita a vida que recebeu, que deseja ser forte o suficiente para enfrentar cada dia, lúcido o bastante para fazer escolhas acertadas, firme o bastante para agir com integridade, mesmo quando o mundo pressiona na direção contrária. Isso não exige extremismos. Não precisa se tornar atleta, nem desenvolver obsessão estética. Precisa apenas realizar o que é básico, porém essencial. Descansar adequadamente, movimentar-se, respirar corretamente, alimentar-se conscientemente, fazer intervalos, tratar o corpo com dignidade. Marco Aurélio, que governava o império, utilizava suas reflexões para lembrar-se de cuidar da mente e do corpo como sistema integrado. Ele observava que não fazia sentido desperdiçar o corpo com excessos ou inércia, pois isso comprometeria também sua capacidade de servir ao mundo com virtude. Este é o ponto central da abordagem estoica, usar o corpo como parceiro da alma, não como finalidade em si mesmo, mas como fundação sólida sobre a qual se constrói o caráter. Na atualidade, onde o ritmo é intenso e a atenção é constantemente disputada, o corpo frequentemente é o primeiro a sofrer e o último a receber cuidados. Alimentação inadequada, excesso de estímulos, falta de recuperação e sedentarismo cobram um preço elevado, mas a maioria só percebe isso quando já está em colapso. Não aguarde esse momento. O cuidado estoico é preventivo, cotidiano, discreto. É o exercício constante de manter o corpo em ordem, porque quando o corpo está ordenado, a mente tem onde se sustentar. Se você busca concentração, força, interior, autodisciplina, comece cuidando daquilo que te suporta. A lucidez mental nasce de uma mente oxigenada, de um corpo vital, desperto, funcional. E tudo isso está em suas mãos, em seus hábitos. Quando você se levanta cedo, se alimenta com atenção, se movimenta mesmo sem vontade, você está fortalecendo não apenas o corpo, mas sua própria identidade estoica. Está declarando: eu cuido daquilo que me foi confiado. Eu me cuido como parte da ordem que desejo ver no mundo. Portanto, cuide de seu corpo não por vaidade, mas por integridade. Não por pressão externa, mas por sabedoria. O corpo é seu primeiro território. E não existe estabilidade duradoura quando a base está comprometida. Um corpo bem cuidado te apoia na luta diária por uma existência melhor. Ele não é tudo, mas sem ele, nada se sustenta. Harmonize propósito e conduta. Você já se questionou por que tantas pessoas nutrem boas intenções, mas permanecem aprisionadas nos mesmos padrões? Por que alguém pode declarar que deseja transformar-se, aprimorar-se, evoluir, mas acaba reproduzindo os mesmos hábitos, os mesmos equívocos, as mesmas justificativas? A resposta reside na desconexão entre aquilo que se almeja e aquilo que se executa, entre o propósito declarado e a prática cotidiana. Este é um dos maiores desvios da vida contemporânea, o excesso de intenção combinado com a escassez de coerência. Para os estoicos, viver bem significava existir em harmonia com a razão, com a natureza da realidade, mas também com sua natureza interior. Isso implica agir de forma consistente com seus valores mais profundos. Porque não adianta declarar que valoriza a disciplina e viver cedendo à preguiça. Não adianta afirmar que busca sabedoria e passar os dias consumindo distrações. Não adianta dizer que quer se transformar se cada gesto reforça a versão anterior de si mesmo. Sêneca nos alertava: a vida não é breve. Nós é que a tornamos breve, desviando-nos da direção em que deveríamos caminhar. Ou seja, o tempo não é o obstáculo. A falta de alinhamento é que faz a existência parecer vazia. Você pode ter ideias admiráveis, boa vontade, sonhos inspiradores, mas se suas ações não espelham isso, tudo se dissolve.
E gradualmente você passa a questionar sua própria capacidade, porque internamente todos percebemos quando traímos nossos próprios princípios. A mente detecta quando o corpo caminha em direção oposta. A força estoica nasce da unidade entre pensamento e comportamento. É quando você declara: eu quero ser resiliente, e se levanta da cama mesmo exausto. Eu quero ser sábio e dedica tempo ao silêncio e à reflexão. Eu quero ser justo e trata as pessoas com respeito, mesmo quando não sente vontade. Cada ato concreto fortalece o propósito. Cada pequena ação coerente consolida a identidade que você deseja construir. O contrário também é verdadeiro. Cada pequena contradição fragiliza sua estrutura interna. Quando você age contra aquilo em que acredita, você transmite um sinal silencioso à sua mente. O que eu falo não tem importância. E com o tempo, você começa a desacreditar de suas próprias palavras. O resultado é a perda da autoconfiança, da clareza, da energia. É como tentar remar com um instrumento quebrado. Você se esforça, mas não avança. Harmonizar propósito e conduta é ter coragem de viver com integridade. É parar de dizer: um dia eu mudo, e começar a mudar agora mesmo, ainda que em passos pequenos. É compreender que a transformação não acontece apenas nas grandes decisões, mas na repetição diária daquilo que é correto. Marco Aurélio dizia: pare de discutir sobre o que é ser virtuoso, seja virtuoso. Esta é a síntese do estoicismo em prática: menos discurso, mais atitude. Isso exige atenção constante, porque o mundo inteiro tenta te desviar do eixo opiniões externas, comparações, distrações, medos. Mas quando você se lembra de seu propósito e age de acordo com ele, você se reencontra. Você cria uma linha direta entre quem você é e quem aspira a ser. E essa linha, mesmo que invisível, se fortalece a cada gesto, a cada escolha, a cada não dito para aquilo que não faz sentido. Não se trata de perfeição, mas de consistência, de se levantar e tentar novamente, de errar com consciência e retornar ao caminho, de manter viva a pergunta: isso me aproxima ou me afasta daquilo que quero ser? Se afasta, elimine. Se aproxima, repita. Portanto, harmonize sua existência. Não deixe que seu propósito permaneça apenas nas ideias admiráveis, nos cadernos, nas frases de impacto. Faça com que ele se manifeste na forma como você caminha, fala, trata os outros, utiliza seu tempo e enfrenta seus dias. Porque quando ação e propósito caminham juntos, você se torna uma força silenciosa, firme e inabalável. E é assim que um estoico se move pelo mundo. A existência possui oscilações, porém sempre te fortalece. Essa jornada não é linear. Nenhuma trajetória humana representa uma progressão constante de avanços. A experiência humana se move como marés. Eleva-se, declina, progride, retrocede. E por mais que almejemos estabilidade perpétua, ela não existe no ambiente externo. O que existe é a habilidade de preservar o equilíbrio mesmo quando tudo se transforma. A existência possui oscilações, e os estoicos compreendiam isso, melhor que qualquer um. Mas também reconheciam que cada declínio, cada perda, cada sofrimento pode se converter em material para o fortalecimento da consciência. Os momentos elevados nos ensinam gratidão, apreciação, reconhecimento do valor das experiências positivas. Os momentos difíceis nos ensinam resistência, crescimento, introspecção, e ambos integram a mesma dinâmica. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu em meio a enfermidades, conflitos e traições. O obstáculo no caminho se converte no próprio caminho. Esta é uma das lições mais desafiadoras e mais libertadoras da filosofia estoica. A vida não conspira contra você. Ela está te moldando, te forjando como o metal, que para se transformar em lâmina precisa passar pelo calor, pela pressão e pela técnica do artífice.
É simples manter-se firme quando tudo flui bem, mas o que revela sua verdadeira essência é como você reage quando as estruturas desmoronam, quando os planos falham, quando chegam notícias perturbadoras, quando você se sente isolado, esgotado, desanimado. A vida, nesses momentos, está te testando não para te castigar, mas para que você descubra a força que ainda não acessou. A cada dificuldade superada, você se reconstrói em um novo patamar de maturidade. Processo desafiador, mas necessário. Epicteto dizia: não peça que os eventos aconteçam como você deseja. Deseje que eles aconteçam como devem acontecer, e sua vida será tranquila. Esta frase contém uma chave fundamental. O sofrimento se intensifica quando você resiste à realidade. Mas quando você aceita não como resignação, mas como sabedoria, você começa a usar cada momento, inclusive os difíceis, como instrumento de evolução. Você perdeu, tropeçou, caiu. Ainda assim, você está aqui. E estar aqui já é evidência de que algo dentro de você resistiu. Há uma força silenciosa em você que ainda deseja viver, aprender, crescer. É a parte mais estoica do seu ser, e é ela que precisa ser nutrida diariamente. A vida nunca será perfeita, mas pode ser profundamente significativa. Não se iluda com promessas de uma existência sem dor, elas não existem. Mas existe a promessa da transformação, a certeza de que, se você enfrentar os altos com humildade e os baixos com coragem, você se tornará alguém mais sólido, mais sábio, mais completo. A cada queda, você descobre que pode se levantar. A cada novo levantamento, você prova a si mesmo que é mais resiliente do que imaginava. Portanto, não tema os declínios. Eles integram o caminho. O que importa não é evitar a dor, mas crescer através dela. O que importa não é permanecer sempre no pico, mas seguir firme mesmo no vale. A vida vai oscilar, mas quem aprende a caminhar com equilíbrio se fortalece em qualquer terreno. Lembre-se, a dificuldade não veio para te paralisar, veio para te revelar. E mesmo quando parece que você está retrocedendo, o que você está ganhando internamente está te preparando para algo maior. Aceite os ciclos, use a dor como combustível e continue avançando, porque a vida, com todas as suas oscilações, sempre pode te fortalecer se você estiver disposto a aprender com ela. Pouco a pouco, mas estabeleça ordem, você não precisa transformar tudo simultaneamente. Não precisa solucionar todos os problemas nesta semana. Não precisa revolucionar sua existência em um único movimento. O que você precisa é iniciar e depois persistir diariamente, mesmo que gradualmente, mesmo que pareça insuficiente, porque o segredo não reside na velocidade, mas na direção. O estoicismo nos ensina precisamente isso. A vida virtuosa não nasce de grandes declarações, mas de pequenos atos repetidos com propósito. Muitas pessoas desistem de organizar a própria vida porque buscam perfeição. Acreditam que só vale a pena se for completamente impecável, sem falhas. Mas essa expectativa irrealista é o que paralisa. Enquanto você aguarda pelo momento ideal, tudo permanece em desordem. O que os estoicos sabiam e que o mundo contemporâneo parece ter esquecido é que a verdadeira ordem começa no detalhe, num pequeno gesto de autocuidado, numa decisão sincera, num ambiente limpo, numa meta cumprida, numa palavra evitada no momento certo. Cada ato consciente é um tijolo na construção da estabilidade interior. Sêneca escreveu: enquanto adiamos, a vida passa e passa mesmo. A vida não vai aguardar você se sentir preparado para colocar tudo no lugar. E a desordem, quando não enfrentada, cresce e se espalha. Um cômodo bagunçado se torna uma casa confusa. Uma rotina negligenciada se torna exaustão mental.
Um hábito tolerado se torna identidade. Mas o inverso também é verdadeiro, um passo em direção à ordem. Por menor que seja, começa a reorganizar tudo ao redor. Um quarto arrumado, uma refeição saudável, uma manhã bem aproveitada, uma conversa resolvida, tudo isso sinaliza algo poderoso. Eu estou assumindo o controle. O progresso não precisa ser visível para ser real. É possível estar evoluindo, mesmo quando ninguém percebe, desde que você saiba o que está fazendo e, principalmente, desde que você continue fazendo. Pouco a pouco, dia após dia. Mesmo que ainda falte muito, o que importa é que você esteja em movimento. Marco Aurélio disse: "Não perca mais tempo discutindo como deve ser uma pessoa virtuosa, seja uma. Ser uma pessoa melhor exige ação contínua. Não é um ponto de chegada, é uma prática constante de alinhamento interno. Você não precisa viver uma transformação radical hoje. Precisa apenas se recusar a continuar em desordem. Precisa agir mesmo sem vontade, colocar uma pequena peça no lugar, silenciar uma desculpa, repetir um bom hábito até ele se tornar natural e confiar que a ordem construída gradualmente é mais duradoura que qualquer solução mágica." Epicteto ensinava que o progresso verdadeiro se mede pela calma, pela constância e pelo controle crescente sobre si mesmo. Isso significa que, ao invés de se cobrar perfeição, você deve se comprometer com um princípio muito mais poderoso, o de não abandonar o caminho. E isso vale mais que qualquer aplicação passageira. Portanto, pare de esperar. Pelo momento ideal, ele não vai chegar. O que vai chegar e já chegou é uma oportunidade de fazer algo hoje, um detalhe, um passo, uma atitude que sozinha pode parecer pequena, mas dentro do contexto da sua vida é a faísca que inicia a mudança. Coloque ordem, mesmo que gradualmente, mesmo que imperfeito. A cada dia em que você escolhe agir com clareza, você se aproxima de quem deseja ser. E quando percebe, já é mais forte, mais focado, mais em paz, pouco a pouco, mas firme. Pouco a pouco, mas com propósito, porque a ordem, quando construída com paciência, se torna inabalável. Organize-se por amor a si mesmo. Organizar-se não é apenas um gesto externo, não é só elaborar listas, arrumar gavetas, criar rotinas ou seguir horários. Organizar-se verdadeiramente é um ato de amor, amor por você mesmo, amor pela sua mente, pelo seu corpo, pelo seu tempo, pela sua história. É declarar: eu me importo comigo, me importo com o meu caminho e não vou mais viver no improviso, na pressa, na desordem. Para os estoicos, a ordem não era um luxo, era uma expressão da virtude. Era a prova visível de que você está cuidando daquilo que recebeu sua vida. Você não precisa esperar o caos para buscar a organização. Não precisa chegar ao limite, nem esperar perder o controle para entender que cuidar do que é seu é também cuidar de quem você é. Sêneca dizia que devemos administrar nosso tempo como administramos uma fortuna, com atenção, sobriedade e responsabilidade. Isso porque a forma como você lida com o que tem, mesmo que seja pouco, mostra o quanto você se respeita. A organização começa quando você para de viver se arrastando de tarefa em tarefa e começa a escolher conscientemente o que merece seu tempo, sua energia, sua atenção. E aqui está um ponto importante: se organizar não é se prender, é se libertar. Quem vive sem estrutura, vive apagando incêndios, está sempre correndo, sempre reagindo, sempre se sentindo atrasado. Já quem vive com ordem, vive com mais leveza, sabe o que precisa ser feito, sabe o que pode esperar e sabe dizer, não sem culpa. A organização dá clareza, e a clareza dá paz. É como limpar um espelho embaçado, a imagem da sua vida se torna mais nítida. Quando você se organiza por obrigação, tudo parece pesado.
Mas quando você faz isso por amor a si mesmo, por cuidado, por compromisso com a sua paz, tudo ganha propósito. Arrumar seu espaço deixa de ser chato. Planejar sua semana deixa de ser um fardo. Revisar sua rotina passa a ser um gesto de maturidade, porque agora o motivo não é agradar ninguém nem seguir modismos. O motivo é você, sua sanidade, seu crescimento, sua liberdade interior. Os estoicos não viviam à mercê do acaso. Eles planejavam seus dias, revisavam seus erros, refletiam antes de agir. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs, preparando-se para viver de forma digna. Ele fazia isso por dever, sim, mas também por honra a si mesmo. Porque quem ama a si mesmo cuida do seu mundo interno e do seu mundo externo com o mesmo zelo, organiza o ambiente, o tempo, a mente, não por vaidade, mas por respeito. Se você anda se sentindo perdido, cansado, bagunçado por dentro, talvez não precise de uma grande resposta. Talvez só precise começar a se organizar um passo por vez, uma área por dia, uma pequena vitória após a outra. Não por pressão, mas porque você merece viver com mais leveza, porque você não nasceu para sobreviver ao dia, nasceu para vivê-lo com presença. Portanto, olhe à sua volta e depois olhe para dentro. Entenda, cada gesto de ordem é um recado que você dá a si mesmo. É como dizer, eu importo, minha vida importa, meu tempo vale algo, e eu escolho cuidar. Organize-se pela sua sanidade, pela sua liberdade, pela sua dignidade, mas acima de tudo, por amor a si mesmo. Domine a tecnologia, não permita que ela o controle. Quantas ocasiões você se flagrou manuseando o smartphone sem nenhuma razão específica, movido apenas por um impulso automático? Quantas vezes acessou uma plataforma digital com a intenção de ficar apenas alguns minutos e acabou permanecendo por mais de meia hora, saindo de lá com maior ansiedade, fadiga mental e dispersão? Essa situação não acontece por acaso. Trata-se de um mecanismo elaborado especificamente para aprisionar sua concentração, dividir seu foco e corroer gradualmente sua conexão com a realidade tangível. A tecnologia por si só não representa uma ameaça, ela permanece neutra. Constitui-se como um instrumento criado para simplificar processos, estabelecer conexões e acelerar tarefas. Porém, quando utilizada de forma inconsciente, transforma-se em algo prejudicial, uma cadeia imperceptível que subtrai seu tempo, sua lucidez mental e sua autonomia. Os filósofos estoicos, se vivessem em nossa época, não rejeitariam os avanços tecnológicos, mas seriam rigorosos quanto ao uso irrefletido dessas ferramentas. Epicteto afirmava: aquilo que permanece sob nosso domínio são nossas decisões. E esta é a questão fundamental: você está deliberadamente escolhendo o que consome ou apenas reagindo passivamente ao que surge diante de você? Está empregando a tecnologia como uma ferramenta ou permitindo que ela modele seus costumes, seus pensamentos e suas ações? Os estoicos cultivavam a prosoché, uma atenção consciente e vigilância constante sobre a própria mente. Compreendiam que uma mente sem direcionamento torna-se vulnerável às distrações. Atualmente, essas distrações cabem literalmente em nossas mãos, alertas constantes, vídeos de curta duração, mensagens instantâneas, comparações sociais. Todos esses elementos drenam nossa energia sem oferecer nada substancial em retorno, apenas exaustão psicológica. A consequência disso é clara. Você inicia o dia já conectado ao celular, passa horas navegando de um conteúdo a outro, vai dormir com a mente agitada, repleta de informações irrelevantes, sem espaço mental para aquilo que verdadeiramente possui significado. Vive em piloto automático, reagindo constantemente,
sem tempo para reflexão profunda, sem momentos de silêncio para pensar, sem presença genuína para experienciar a vida. Aqui reside um princípio estoico fundamental: aquilo que você não consegue dominar acabará dominando você. A liberdade estoica não consiste em fazer tudo o que se deseja, mas em exercer controle sobre si mesmo. Se hoje esse autocontrole requer estabelecer barreiras claras no uso da tecnologia, então assim deve ser. Porque se você não desenvolver a capacidade de recusar, sua atenção será absorvida por tudo aquilo que faz mais barulho, mesmo que não agregue valor algum. A solução não reside no radicalismo, mas no equilíbrio. Desative as notificações desnecessárias. Estabeleça horários específicos para verificar redes sociais. Reserve períodos completamente desconectados durante o dia. Escolha intencionalmente o que consome. Questione-se: isso me aproxima dos meus valores ou me afasta de mim mesmo? Sêneca diria hoje o que já proclamava há séculos: não é que o tempo seja escasso, é que você o desperdiça. Em tempos de excesso informacional, o desperdício surge disfarçado de entretenimento. Utilize a tecnologia com discernimento. Não entregue sua atenção gratuitamente. Proteja sua mente como um santuário sagrado. Porque, em última análise, o verdadeiro estoico é aquele que seleciona conscientemente o que permite entrar em sua vida e assume o controle daquilo que permite influenciar sua existência. Simplifique para uma vida mais plena. A sociedade contemporânea nos condicionou a acumular. Acumulamos responsabilidades, bens materiais, distrações, ambições e expectativas. Com isso, perdemos a perspectiva do que é verdadeiramente importante. Vivemos excessivamente ocupados, sobrecarregados e confusos. Os estoicos, porém, compreendiam algo que muitos ainda desconhecem: quanto mais simples a existência, maior o espaço para a tranquilidade. A simplicidade não equivale à carência, nem as restrições representa liberdade. É saber identificar o que possui relevância e ter coragem de abandonar o restante. Sêneca declarou: rico não é aquele que possui muito, mas quem necessita de pouco. Esta afirmação nos convida a uma pausa reflexiva. Quantos elementos você carrega atualmente que não acrescentam nada à sua vida? Quantos compromissos aceita apenas por receio de negar? Quantos objetos acumulam poeira enquanto ocupam seu espaço e consomem sua energia? Quantas obrigações, hábitos e padrões você mantém simplesmente por estar no modo automático? Simplificar significa retornar à clareza. É eliminar o excesso, filtrar o ruído mental, organizar os pensamentos. É uma forma de estruturar a existência para que reste espaço para o que é autêntico: seus princípios, seus relacionamentos, sua presença no momento atual. Os estoicos praticavam a simplicidade em todas as áreas. Alimentavam-se com moderação, viviam com sobriedade, comunicavam-se com propósito e mantinham suas rotinas concentradas no essencial. Não se tratava de ascetismo extremo, mas de liberdade interior. Menos distrações significavam maior foco. Menos desejos supérfluos resultavam em maior autodomínio. Deseja viver melhor? Comece eliminando. Não é necessário adicionar algo novo agora. É preciso remover o que pesa, o que atrapalha, o que confunde. Isso se aplica a objetos, pessoas, pensamentos e hábitos. Às vezes, uma vida mais leve começa com uma decisão simples: parar de insistir naquilo que não faz mais sentido. Uma rotina simplificada possui mais impacto do que uma rotina perfeita. Uma mente com espaço pensa melhor do que uma mente saturada. Marco Aurélio, mesmo com todas as pressões do império, insistia em voltar ao essencial. Em uma de suas anotações, escreveu: execute apenas o necessário e faça-o com clareza e propósito.
Este é um caminho de libertação, pois quando você simplifica, começa a enxergar com mais nitidez. Descobre que não precisa de muito para viver bem. Percebe que sua energia estava sendo desperdiçada em lugares que não mereciam sua presença. Compreende que a leveza nasce mais daquilo que você elimina do que daquilo que conquista. Simplificar exige coragem, demanda dizer não, praticar o desapego e ter a humildade de aceitar que viver bem não significa viver com tudo, mas com aquilo que é adequado. A partir do momento em que você começa a organizar sua casa, seu dia e sua mente, sente o impacto direto na alma. A respiração se torna mais livre, as decisões ficam mais simples, o caminho se torna mais claro. Então, se a vida anda pesada, talvez não seja sinal de que algo está faltando, talvez esteja sobrando. Pare, observe ao redor e questione. Que está aqui, mas não me serve mais? O que posso deixar para trás hoje? A verdadeira abundância surge da leveza, e a leveza nasce da escolha consciente de simplificar. Elimine o que não é essencial. Preserve o que o fortalece. Viva com menos, mas viva melhor. Porque quando você simplifica, volta a respirar com a alma. Estabeleça fronteiras definidas. Viver sem fronteiras é se colocar à mercê das circunstâncias externas. É permitir que terceiros determinem o ritmo da sua vida, que as situações inesperadas definam seu estado emocional, que a vontade alheia estabeleça como você utiliza seu tempo. Os estoicos ensinavam que a verdadeira liberdade não reside em fazer tudo o que se deseja, mas em saber o que não se deve permitir. Isso exige fronteiras firmes, conscientes e bem definidas. Estabelecer limites não constitui uma barreira egoísta, é proteção daquilo que você está construindo. É um gesto de respeito por si mesmo, pela sua energia e pelo seu foco. Quem não possui limites vive constantemente exausto, concordando quando gostaria de recusar, sempre se explicando, se dividindo, se moldando para agradar ou evitar confrontos. Os estoicos nos lembram: você não foi criado para satisfazer todos nem para estar disponível constantemente. Foi criado para viver com virtude, e a virtude exige clareza, inclusive sobre aquilo que você não tolera mais. Sêneca escreveu: o primeiro passo para a paz interior é recusar-se a ser arrastado pelas multidões. Isso não significa viver isolado, mas aprender a se posicionar, dizer com serenidade: aqui eu não passo. Este horário é meu. Esta decisão é minha. Esta escolha me protege. Certamente haverá quem não aprove, quem critique, quem tente ultrapassar suas fronteiras. Mas a firmeza silenciosa vale mais do que qualquer justificativa. Quando você não se posiciona, o mundo o molda. Quando possui limites claros, você se torna referência para os outros e para si mesmo. Estabelecer limites também é uma forma de organizar a mente. Ao decidir o que entra e o que permanece fora da sua atenção, você filtra o ruído e amplia o foco. Começa a perceber que muitos desgastes emocionais surgem da falta de limite com pessoas, tarefas e expectativas que você nunca deveria ter assumido. Com o tempo, você compreende que não é frieza dizer não é maturidade. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, protegia sua rotina com rigor, reservava momentos de silêncio, leitura e reflexão. Sabia que sem esses espaços, sua mente seria consumida pelos ruídos do poder. Seu tempo precisa de proteção, sua energia precisa de limites, sua alma precisa de espaço. Estabelecer fronteiras claras não afasta as pessoas certas. Afasta os excessos, as cobranças indevidas, a culpa desnecessária e traz de volta a leveza de viver de acordo com o que você realmente acredita. O estoico não busca ser aceito, busca ser íntegro. A integridade exige que você saiba até onde vai sua generosidade e onde começa seu esgotamento.
Comece a observar onde suas fronteiras estão frouxas, quais demandas invadem você, quais relacionamentos drenam sua energia, onde você está se calando para não desagradar, onde está se perdendo para manter a aparência de controle. A resposta para tudo isso começa com uma decisão simples. Chega. A partir de hoje, estabeleça limites com os outros, com seu tempo, com seus próprios impulsos, não como uma muralha, mas como um contorno firme. Quem sabe onde estão seus limites? Sabe exatamente onde começa sua liberdade. Organize sua vida financeira. Abordar questões monetárias pode parecer materialista, mas na realidade é falar sobre liberdade. E liberdade é um princípio profundamente estoico. Não há como viver em paz se suas finanças representam um campo de caos. Não há como manter a mente firme se você vive aprisionado por dívidas, medos, impulsos e descontrole. Organizar. Sua vida financeira não é apenas uma questão prática, é um gesto de soberania sobre si mesmo. Os estoicos não viam o dinheiro como algo impuro ou indigno. Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma, mas afirmava que a verdadeira riqueza está em não depender da riqueza. Epicteto, que nasceu escravo, ensinava que ser pobre não é um problema. O problema é ser escravo dos próprios desejos. Marco Aurélio, mesmo como imperador, cultivava uma vida de simplicidade, desapego e foco no essencial. Todos compreenderam que o dinheiro deve servir, nunca comandar. A vida financeira, quando desorganizada, torna-se fonte constante de ansiedade. Você acorda preocupado, dorme com culpa, trabalha para pagar o passado e não para construir o futuro. Isso consome sua energia, sua autoestima e sua clareza. Não importa quanto você ganha, importa o quanto você se organiza, porque o problema não está na quantidade, mas na falta de estrutura. Gastar além dos ganhos, viver sem saber o destino do seu dinheiro, ceder a cada impulso de consumo, isso não é liberdade, é prisão disfarçada. Organizar sua vida financeira é um ato de lucidez. É sair do papel de vítima e assumir o controle. É olhar de frente para números, dívidas e padrões e declarar: a partir de agora, eu comando. Isso exige revisão de hábitos, clareza de prioridades, renúncia ao supérfluo e paciência para reconstruir. Mas, acima de tudo, exige aquilo que os estoicos mais valorizavam: disciplina. Ter disciplina financeira é recusar o prazer imediato para conquistar a tranquilidade futura. É evitar compras por impulso, é aprender a economizar, é parar de gastar para preencher vazios emocionais, é consumir com consciência. Sim, é desconfortável no início, mas extremamente libertador depois. A leveza que nasce da organização financeira transforma toda a sua postura diante da vida. Você passa a caminhar com mais firmeza, dormir com mais paz, decidir com mais calma. Sêneca nos lembrava que o homem sábio está satisfeito com pouco. Isso não significa negar o conforto ou o progresso, mas entender que a verdadeira abundância não está em ter tudo, está em precisar de menos. Quando você para de se comparar, para de gastar para impressionar, para de viver como se precisasse provar algo, você se aproxima de sua essência. Gasta com propósito, investe com visão e constrói uma vida onde o dinheiro é ferramenta, não fardo. Não fuja da sua realidade financeira. Encareia, organize-se, estabeleça metas, quite o que for possível, corte excessos, crie reservas e, acima de tudo, mude sua mentalidade. Porque dinheiro sem consciência vira desperdício, mas dinheiro com sabedoria vira liberdade. E a liberdade, para o estoico, é o bem mais precioso de todos. Espero genuinamente que esta reflexão tenha sido valiosa. Quero cumprimentá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e concluído este conteúdo.
Isso demonstra que você busca crescimento pessoal. Se achou útil, deixe seu comentário. Se não sabe o que escrever, comente apenas gratidão, assim saberei que acompanhou até o final. O estoicismo está repleto de ensinamentos como estes, aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar explorando essa filosofia e aplicando seus princípios em sua jornada de autodesenvolvimento. Até a próxima!